Olá, tudo bem com você? Esse mais um programa Articulando. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Éder Silvestrini e vou fazer companhia para você nesse dia. Você já sabe, mas não custa lembrar. No programa Articulando, nós traremos alguns convidados para podermos debater, conversar sobre artigos e palestras que eles tenham escrito ou apresentado, para aprofundar um pouco mais nesses determinados assuntos, sermos mais específicos, ou seja, trazer mais detalhes e discussões nos temas de cada um desses artigos ou palestra. E lógico, se você ainda não assistiu os outros programas, por favor, acesse Strix.one, Strix One, é claro. E, se puder, deixe seu comentário e a sua sugestão para os próximos programas. Se gostou, curta, compartilhe, comente. Vamos junto com a gente! Os nossos convidados de hoje já participaram do programa anterior, estão afiadíssimos quando o assunto é contaminação. Sejam bem-vindos novamente, Osmar Parazzi e Rudimar Querubim, ambos especialistas de aplicação da área de microbiologia e processos da Fermentec. Bem-vindos ao Articulando, bem-vindos à Strix. Olá, Éder. Mais uma vez, é uma satisfação muito grande estar aqui, essa nossa bate-papo, essa nossa conversa, que é do nosso dia a dia, daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que a gente faz com a maior vontade do mundo. É um prazer mais uma vez estar aqui. Olá, Éder. Muito obrigado aí pela nova oportunidade aí, e agradeço a todos aí por poder participar mais essa vez aí desse belo programa. É isso aí, muito bom. No último programa, nós vimos aí o quanto a contaminação bacteriana ela pode impactar a indústria, a fermentação, e o assunto de hoje continua muito relacionado com a contaminação. Nós vamos falar sobre os problemas da elevação da temperatura na fermentação. Ou seja, vamos debater um artigo do portal FT, portal de artigos da Fermentec, um artigo que é recorrentemente lido e buscado como fonte de pesquisa por grande parte do público. Então eu começo perguntando a vocês, o Osmar pode me ajudar aí com essa questão, falando já de fermentação e levando em conta essa questão aí do título do artigo, essa relação com a questão da temperatura. Bom, a fermentação é um processo que libera calor, ou seja, é um processo exotérmico. E a gente sabe que a temperatura ambiente global ela vem aumentando ano a ano. Queria saber, Osmar, se existe uma relação entre esses dois pontos, ou seja, pensando no dia a dia, uma relação entre as temperaturas ao longo do ano e a temperatura da fermentação. Edinho, muito bem lembrado aí desse artigo e desses questionamentos. Você colocou bem, a gente pode até observar, né, agora que eu fiz essa apresentação aí há uns 4, 5 anos atrás, e naquela ocasião eu fiz um levantamento para a gente observar o aspecto da temperatura, né, como que estava, qual era esse cenário no mundo como um todo. Então, naquela ocasião eu apresentei um gráfico até 2000, agora aí a gente pode observar um gráfico que eu tive até a curiosidade de ver como isso continua, um gráfico recente aí até 2020. Então, o que aconteceu? A temperatura média, tá? Ela continua assim aumentando, é esperado. E nesse gráfico que vocês podem observar aí, ele representa o quê? Na verdade, ele não é a temperatura média, mas ele é o aumento médio da temperatura. Então, o que isso significa? Que ano a ano, a temperatura média global, ela vem aumentando aí 0,1, 0,2 pontos, tá? E aí ainda a gente pode observar, vejam que ano a ano nós temos observado recordes de aumento de temperatura, tá? Então nós estamos aí, estabilizou um certo período, né, nos últimos, por volta de 2010 a 2012, 2015, essa temperatura estabilizou e depois voltou a subir de novo, batendo recordes novamente. Então, o que ocorre? Esse aumento de temperatura, né,
ambiente, com certeza, ela influencia a temperatura da fermentação. De que maneira? A fermentação, né, o processo de fermentação, ele é, né, o resfriamento dessa fermentação, do processo como um todo, ele é calculado. Né? Os trocadores de calor são calculados. Então, o que ocorre? A gente leva em consideração, para se calcular toda essa temperatura, tanto do trocador como das torres de resfriamento da água, o bulbo úmido. E à medida que muda a temperatura ambiente, muda-se esse bulbo úmido que se leva em consideração para fazer os cálculos das torres de resfriamento. Então, de que maneira que isso afeta? Olha, a temperatura ambiente aumenta, então afeta esse bulbo úmido, e o projeto que se tem na indústria, ele é calculado em função do que era, né, no passado, há 1 ano, 2 anos, né, ou atualmente. E aí, à medida que essa temperatura sobe, a torre continua a mesma. Então, o que acontece? Eleva-se a temperatura ambiente, eleva-se um pouco a temperatura dessa água de resfriamento, consequentemente, eleva-se a temperatura do processo de fermentação, como um todo. Tá? Que a gente pode observar também no gráfico que está na sequência. Eu coloco aí 2 gráficos dos nossos clientes, né, onde é a temperatura ambiente e a temperatura máxima da fermentação. Nesses são 2 gráficos, 2 clientes distintos. À medida que a temperatura máxima ambiente aumenta-se a temperatura da fermentação. Tá? Então, isso já é, sim, um fato conhecido. Tá? Muito bom, Osmar. Ou seja, quanto maior a temperatura ambiente, mais dificuldade as unidades dos clientes têm para controlar a temperatura na fermentação. Pelo que a gente viu no artigo, e a gente vai discutir um pouco mais na sequência, nas próximas perguntas, essa temperatura tem um impacto significativo na questão da contaminação e, consequentemente, volta um pouco àquilo que a gente falou no programa anterior, no nosso programa Articulando 3, que a gente debateu um pouco essa questão da contaminação. Muito bom. Continuando, Rudy, falando dessa questão ainda de temperatura, né? A pergunta que eu tenho aqui para vocês é: controlar a temperatura da fermentação, ela reduz o estresse das leveduras? Ou seja, quais são os benefícios desse controle de temperatura na fermentação, Rudy? Bom, vamos lá, Eder. Respondendo a sua pergunta aqui, a temperatura realmente provoca um estresse na levedura. Mas há 2 caminhos aí para a gente entender. 2 caminhos. O mais simples de todos: aumento de temperatura favorece a bactéria. E aí, por crescimento bacteriano, a gente tem um aumento da acidez do vinho. Essa acidez do vinho vai afetar muito a levedura, muita atividade fisiológica da levedura. Ela vai ter que trabalhar gastando um pouco mais de energia, então, para conseguir sobreviver a essa condição. Mesmo gastando mais energia, que o nosso rendimento vai cair um pouquinho, ela não consegue manter a sua integridade fisiológica. Então, a primeira questão que a gente vê aí é uma queda de viabilidade. É um efeito indireto da temperatura. A temperatura aumentou a contaminação, aumentou a acidez, que reflete lá na levedura. Então, isso acontece. E aí, esse estresse da acidez faz com que a levedura produza mais glicerol. A gente vai ter um custo maior pelo aumento do uso de insumos, e tudo isso vem, então, num descontrole, né? A gente vem aí aumentando o uso de antibióticos, de ácido sulfúrico, todos esses antimicrobianos para controlar isso. Isso é uma ação indireta. E existe, sim, uma ação direta da temperatura. O que é? O sistema da levedura, as enzimas que fazem a fermentação, elas têm uma temperatura ótima. Ou seja, muito frio ou muito quente, muito distante da temperatura ótima, a levedura vai ter um pouco mais de dificuldade. E essa temperatura, quando sai do ótimo aí, que a gente tem aí na fermentação, ocorre, então, um desvio de açúcar para fazer essa manutenção da viabilidade celular, cai nossa eficiência, reduz a atividade e consome mais trealose e glicogênio, ou seja, naqueles períodos de parada, a gente fica muito mais suscetível a perder
a levedura a cair viabilidade, perder a fermentação, certo? Afeta a contaminação, que a gente acabou de citar, e essa acidez. Então, assim, realmente, a temperatura é um dos fatores mais importantes da fermentação pelo conjunto de tudo isso. A temperatura, quando muito alta, ela chega a interferir na morfologia da levedura. A levedura tem uma morfologia diferente. A sua divisão celular fica muito prejudicada, né? Isso a gente percebe a divisão celular prejudicada na queda de viabilidade. A levedura já não consegue repor a sua massa celular. E a membrana plasmática, ela é muito afetada, a sua estrutura, sua composição, e essa composição é muito importante para deixar que os produtos entrem ou saiam de dentro da levedura. Então, essa permeabilidade da membrana plasmática é afetada, sim, pela temperatura. Então, a gente tem que uma temperatura ideal de fermentação, quando a gente põe na balança aí bactéria e levedura, é 32 a 33 graus. É uma temperatura onde você não tem uma proliferação bacteriana tão grande e consegue manter uma viabilidade celular para conduzir o processo. Então, seria esse o ideal aí, de 32, 33 graus. É isso, Éder. Muito bom, Rudy. Continuando com o Osmar aí. Osmar, aproveitando aí a resposta do Rudy, sabendo que a temperatura ideal de trabalho da fermentação é de 32 a 33 graus, a Fermentec, vocês já mensuraram, já conseguiram mensurar o impacto da elevação dessa temperatura na fermentação, ou seja, o impacto no crescimento da bactéria, na viabilidade e até no rendimento geral da destilaria, ou seja, lá na eficiência da fermentação? Vocês têm esses dados? Éder, nós temos sim esses dados. Foi feito, na ocasião para esse trabalho, foi feito um levantamento em que eu buscamos separar os clientes Fermentex em dois grupos. Grupos com temperatura controlada por volta de 32, 33 graus e grupos com temperatura de fermentação mais elevadas a 34, 35 graus. Então, dentro desses dois grupos, nós podemos observar, temos uma tabela que vocês podem observar aí nesse momento, em que a gente separa grupo 1 e grupo 2. Então, o grupo 1, os clientes tiveram média de temperatura de fermentação a 35,4 graus. E o grupo 2, a média de temperatura da fermentação foi de 32,8 graus. E aí, o que nós fizemos? Então, nós vamos comparar esses dois grupos quanto aos principais parâmetros da fermentação. Então, vejam que a contaminação do vinho bruto, a primeira linha, os clientes do grupo 1 com temperatura, então vamos falar assim, temperatura elevada, temperatura controlada, vamos tratar dessa maneira. Então, esses clientes com temperatura elevada tiveram a média de contaminação do vinho em praticamente 3 vezes 10 a 7, enquanto os clientes do grupo 2, a média de contaminação do vinho bruto foi de 4,3 a sexta, ou seja, praticamente nós temos a diferença na coluna da direita, que dá ali 85%, quase 10 vezes menos contaminação naqueles clientes com temperatura controlada. A viabilidade, mesma coisa, temperatura elevada, como o Rudimar até mencionou, influencia mais, estressa mais a levedura. Então, a viabilidade desses clientes foi de 77,4%, enquanto dos clientes com temperatura controlada foi de 86%. Um aumento trabalhou-se com uma viabilidade em 11 pontos percentuais acima daqueles clientes que têm dificuldade no controle da temperatura da fermentação. O teor alcoólico, que é um fator também fundamental, quanto mais elevada a temperatura, porque são parâmetros que não caminham juntos, então, quanto maior a temperatura de uma fermentação e maior o teor alcoólico, maior o estresse. Então, o que acontece? Se o cliente tem uma temperatura muito elevada, ele não consegue trabalhar com uma teor alcoólico elevado, porque isso aí afeta demais a fermentação.
Então, o teor alcoólico dos clientes com temperatura elevada em relação aos clientes que têm temperatura controlada, teve um teor alcoólico médio 14,3% acima. Então, um trabalhou com 8,4%, o outro com 9,6%, em média. O uso de dispersante e antiespumante para os clientes que têm a temperatura controlada da fermentação, utiliza, em média, 70% menos dispersante, tá, e antiespumante. Por quê? Primeiro, que controla melhor a contaminação bacteriana. Então, ajuda a questão de produzir menos espuma. Temperaturas elevadas costumam ter uma fermentação um pouco mais rápida, então também produz um pouco mais de espuma, então acaba gastando mais. Antibiótico, né, como eu já mencionei, como nós vimos na primeira linha, os clientes que têm temperatura controlada têm uma contaminação 10 vezes menor e há um custo muito menor. Em geral, eles utilizam 50% menos antibiótico para manter esse controle. Aí, o pH, então, consegue-se, né, os clientes com temperatura controlada conseguem trabalhar no tratamento do levedo com pH mais baixo, porque o que ajuda a controlar melhor a contaminação também. Esse é um fator. E, por fim, como consequência, a concentração de centrífuga. Eu tendo uma fermentação mais bem controlada, eu consigo ter uma concentração de centrífuga, né, acima em relação àqueles clientes que têm mais contaminação, que vai aglomerar mais, né, tudo isso. E aí, na sequência, a gente pode, né, então, esse é um cenário dentro dos dois grupos. Mas aquilo que você me perguntou, olha, a gente consegue quantificar? Sim. Nós fizemos, né, nós temos aí a primeira análise estatística que nós fizemos um levantamento entre todos os clientes nossos, e esse levantamento ele associou a temperatura e a contaminação. Né? Como vocês podem observar no gráfico, para cada 1 grau Celsius a mais que eu trabalho na fermentação acima de 34, então 34 é o nosso limite, a velocidade de propagação da bactéria aumenta em 4 vezes. Então, se eu tenho uma bactéria a cada 10 minutos, por exemplo, se eu subir essa temperatura em 1 grau, a cada 10 minutos eu não vou ter uma, vou ter 4 bactérias a mais. Então, o aumento é muito significativo. Esse é um dado. O outro dado que nós temos, que também está, né, no gráfico que vocês podem observar, que é uma outra análise estatística, que nós fizemos, mostra que para cada 1/10 que nós aumentamos em bactérias no processo de fermentação, a eficiência, né, o rendimento da fermentação, o RGD que a gente fala, o rendimento da fermentação, ele diminui em 0,6%. Tá? Então, isso é uma média dos clientes nossos que fizemos o levantamento. E, por fim, um levantamento que fizemos só em autônomas, que fica mais fácil a gente direcionar o uso do antibiótico, mostra, né, nesse gráfico seguinte, que também, né, está aí para vocês poderem observar, mostra que para cada 1 grau Celsius que a gente reduz na fermentação, né, que seria o caminho inverso, a gente consegue reduzir em 3,6 miligramas por litro, né, no uso de antibiótico. Então, a gente tem todos, né, esses dados que provam e que mostram qual é o prejuízo que nós podemos ter com aumento de temperatura na fermentação. Muito bom, Osmar. De posse dessas informações, a gente viu que o impacto é bastante significativo, né? Ou seja, aumenta a temperatura, eu tenho uma multiplicação dessas bactérias muito mais acelerada, eu tenho o impacto desse crescimento bacteriano afetando a fermentação como um todo. O Osmar trouxe aí os dados de viabilidade. Lógico que essas bactérias também vão consumir o açúcar e vão afetar o rendimento, enfim, vou ter que entrar com mais antibiótico, mais insumos, tem o problema da espuma que o Osmar comentou, enfim, é um problema muito grande aí que a gente tem que tratar efetivamente, né? E nessa linha, Rudy, o que pode ser feito para a gente controlar efetivamente essa temperatura? O que as usinas podem lançar mão para trabalhar e tentar reduzir
essa questão da temperatura que traz todos esses problemas associados à contaminação que a gente viu? Vamos lá, Éder. O ideal seria atuar na causa, uma atuação na causa. A fermentação é um processo exotérmico, ela vai gerar calor. Esse calor gerado precisa ser removido. Então, é uma adequação na estrutura da unidade. O Osmar citou muito aí a questão da temperatura ambiente, né, que a temperatura vem aumentando nos últimos tempos, ano a ano vem aumentando, a gente percebe isso. E também vou lembrar uma outra coisa que é muito comum a gente ver no processo. Você faz uma planta por uma produção de etanol X, e aí plantou mais cana, no outro ano é X mais alguma coisinha. No segundo ano é X mais um pouco. E aí, muitas vezes, a gente ultrapassa aquilo que foi feito como planejamento estrutural. Então, os itens mais importantes aí a gente precisa verificar realmente é a vazão e a temperatura de água de resfriamento. Se nós temos água na temperatura necessária e se nós temos vazão de água na quantidade necessária para fazer essa troca térmica. Isso passa também pelo dimensionamento das torres de resfriamento de água, né? À medida que eu vou aumentando a produção de etanol um pouquinho, ano a ano, um pouquinho mais de cana, um pouquinho mais de etanol, vou fazendo um pouquinho, atuar e adequar a estrutura de torre de resfriamento de água não é uma coisa muito barata. Então, muitas vezes, a gente precisa ver isso. E importante, o tratamento de água para essas torres. Nós temos que ter um ótimo tratamento de água para que essas torres sejam eficientes na troca térmica, muito importante. Por fim, do lado do processo na fermentação, né, o dimensionamento dos trocadores de calor. Eles precisam ser adequados estruturalmente, a vazão de água, a vazão de vinho adequada para atender aquela necessidade, aquela troca térmica para a qual foi dimensionado. E aí vem, que a gente não pode esquecer, se fez um projeto com teor alcoólico de 8%, quando eu passo para 10% de teor alcoólico, eu posso estar gerando mais calor aí. É uma reação exotérmica. Gerando mais calor, eu preciso adequar meus trocadores de calor. Então, são adequações simples, mas que precisam ser feitas, né? E capacidade de bombeamento para resfriamento, essa é outra importante. Isso são as causas mais comuns, né? Que a gente vê aí de questão de temperatura. Agora, tem outras ações que seriam mais paliativas, seriam aquelas ações de curto prazo, ou aquela quando não tem investimento para esse momento, eu preciso programar um investimento para adequar a estrutura para a safra seguinte. E aí são muitos que dependem de cada usina, depende muito de cada usina. Os mais comuns aqui, olha, a fermentação está quente, o que a gente pode fazer? Eu posso aumentar a diluição do levedo tratado, depende muito da temperatura dessa água, mas eu posso, porque como o Osmar citou, né, temperatura alta e teor alcoólico alto são duas combinações aí que não dão muito certinho. A gente pode diluir o fermento um pouco mais, pode baixar o teor alcoólico da cuba e do vinho bruto. É uma pena falar isso, mas muitas vezes é uma necessidade. Eu preciso baixar o grau alcoólico do vinho bruto, aumentando aí a minha produção de vinhaça, para poder ter uma fermentação. O pH de tratamento do levedo tratado, não dá também para a gente querer combinar isso. São as três combinações fatais numa fermentação, né? Temperatura alta, teor alcoólico alto e pH muito baixo. Isso aí é uma encrenca muito grande. A gente pode alimentar uma dorna de modo diferente, mais rápido, menos rápido, alimentar mais dornas ou menos dornas, trabalhar no tempo de espera, no tempo de centrifugação, mas veja que isso são paliativos. Elas têm baixo custo, mas elas não resolvem a causa. A gente consegue trabalhar, mas não muda a causa, então realmente tem que ver. Agora tem uma outra questão aí, que o Osmar deixou aí para a gente, importantíssima, né? Tem usinas, tem unidades que têm uma fermentação com temperatura mais alta. É muito comum a gente chegar em regiões mais quentes, onde o bulbo úmido já é maior, a temperatura de bulbo úmido é maior, e aí se fermenta naturalmente com uma temperatura um pouco mais alta do que aqueles 32, 33 graus que a gente citou. E como a gente tem acesso a muitas unidades, né, a gente começou a perceber que algumas usinas que trabalhavam com temperaturas mais altas conseguiam manter uma certa viabilidade, não tão boa quanto uma fermentação com temperatura controlada,
mas conseguiam trabalhar sem dúvida nenhuma, mantendo eficiência, mantendo viabilidade. E aí, então, a gente começou a trabalhar na questão de leveduras personalizadas. Quer dizer o seguinte, se você está tendo aqui, se teu processo selecionou uma levedura que suportou um pouquinho mais de calor, a gente reintroduz essa levedura para você no ano seguinte. Isso que a gente chama de levedura personalizada, que a gente amplamente vem trabalhando com isso há alguns anos, né? É a levedura adaptada ao processo de cada unidade, e se essa unidade tem uma temperatura de fermentação mais alta, essa levedura selecionada pelo próprio processo também tem. Então, a gente volta com essa levedura. São um paliativo importante, muito importante no setor hoje, que são as leveduras personalizadas, são adaptadas a cada uma dessas situações. Então, são essas, nem sempre eu consigo atuar na causa, que seria a forma melhor, e aí a gente usa então alguns paliativos, algumas ações de adequação de processo para atender essa necessidade aí. Ok? Ô, Rudy, só complementando aí, não sei, tem as leveduras termotolerantes também, né? Que podem contribuir, não é isso? Na sequência a gente vai falar um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho. Ótimo, Osmar. Bem recordado, viu? Só aproveitando o que o Rudimar respondeu para a gente aí, bastante feliz, Rudy, em trazer essa questão aí em complemento ao que a gente havia conversado com o Osmar, né? A gente fala da temperatura ambiente e tal, clima, mas tem toda essa questão do aumento de moagem, né? O projeto é por uma certa quantidade de cana, vem mais álcool, o mix vira, e aí a usina não está preparada, né? E aí vai ter aumento de custo de produção e vai ter que tomar algumas ações aí que acabam só sendo um remédio ali, mas que tem um preço, né? Então, bem colocada essa questão aí do planejamento, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar dessa termotolerante, Osmar, já. Mas antes, tem uma perguntinha aqui para você, Osmar, falando aí da questão de monitoramento de micro-organismos, né? A Fermentec já apresentou aí uma técnica conhecida como metagenômica. E essa técnica auxilia nesse monitoramento. Queria que vocês explicassem um pouquinho mais, você, Osmar, o que é a metagenômica e o que ela pode nos ajudar pensando nessa questão, por exemplo, da contaminação que a gente está debatendo. Ótimo, Éder. A metagenômica nada mais é do que uma técnica molecular. Então, com a evolução, a gente tem observado, né? Olha, recentemente, com o próprio Covid, né? Vocês, né, todos os ouvintes puderam observar que já conseguiu fazer o sequenciamento de todo o vírus, né? Então, de uma velocidade incrível, não tinha lá 30 dias, já estava totalmente sequenciado esse vírus, né? Coisas que no passado se levava muito tempo. Esta é apenas uma técnica molecular, dentre várias que existem, só que é uma técnica, vamos falar, recente. E como que funciona essa técnica recente? Ela é baseada no sequenciamento, né, e análise do DNA de cada micro-organismo. Em todo o mundo, existe um banco de micro-organismo mundial. Então, e nesse banco de micro-organismos, se tem todo o sequenciamento dos micro-organismos que constituem esse banco. Então, com base em um banco de micro-organismos, né, que tem praticamente aí a maior parte dos micro-organismos conhecidos, então, com esse sequenciamento, essa técnica faz um comparativo, tá? Porque cada micro-organismo ele tem uma sequência de genes específica e conhecida da sua espécie. Então, o que consiste essa técnica? Ela pega o micro-organismo, não precisa estar vivo, porque eu só tenho que pegar o que está lá no meio que eu quero avaliar. Então, o micro-organismo pode estar morto, pode estar despedaçado, se ele tiver, porque ele apareceu ali, ele tem um pedacinho lá do material genético, esse pedacinho do material genético é comparado com o banco de micro-organismos, vamos dizer assim, mundial. E com ele a gente chega na identificação do micro-organismo. Então, é uma técnica extremamente rápida, muito eficiente, e ela é baseada já, vamos dizer assim, num conhecimento prévio. Então, a Fermentec já fez um trabalho que foi divulgado, na verdade, teve 2 trabalhos divulgados nessa linha,
em que a gente avaliou a população dessas bactérias nos diversos setores da usina. Então, nós pegamos uma amostra de caldo, não preciso me preocupar, né? O caldo pode estar congelado, porque eu vou avaliar as bactérias que estão ali presentes, mortas, vivas, né? Como eu já mencionei. Então, a gente avaliou caldo, avaliou água, avaliou mosto, vários pontos da indústria. E aí, então, né, respondendo a pergunta, como essa técnica é rápida, precisa, e como que ela nos auxilia? Então, a gente... existe uma coisa interessante que eu não mencionei, existem alguns micro-organismos que são difíceis de se cultivar em laboratório, né, que nós não conseguimos cultivar facilmente, precisa de meios adequados, mas com essa técnica eu não preciso do cultivo desse micro-organismo. Então, se ele está ali, ele esteve ali, essa técnica vai detectar, porque eu vou comparar o fragmento que tem no banco de dados, vamos chamar assim, com o que a gente tem ali naquele meio. Então, a gente consegue pegar uma gama muito grande de micro-organismos que estão ali, por exemplo, no caldo de cana, no caldo decantado, na dorna, enfim. Então, essa metodologia aí consegue nos auxiliar, né, de uma maneira muito interessante, tá? Identificando uma gama muito maior de micro-organismos e a gente consegue, de repente, nós temos uma dificuldade na fermentação, a gente não consegue detectar a bactéria, né, porque não se cultiva. Com essa metodologia, a gente consegue determinar todas as bactérias que estão ali presentes, de uma maneira muito rápida. Muito bom, Osmar. Show! Eu só queria fazer uma complementação para o Osmar aqui. Vai lá, Ruth. A metagenômica ela tem uma outra característica. Eu costumo brincar para as pessoas entenderem que é como um avião decolando. Se eu fizer uma amostra ou se eu tiver 20 amostras, o custo para a gente fazer isso, o trabalho é quase o mesmo, né? Então, ele se aplica muito para quando eu tenho muitas e muitas amostras. Então, nós podemos entender, como eu tenho muitas amostras de vários pontos diferentes, desde a cana até produto final na usina, ou eu posso repetir, guardando essas amostras desses pontos por muitos dias, por muito tempo. Então, ele é bastante interessante quando a gente tem muitas e muitas amostras. Aí ele se torna uma aplicação fantástica, pela rapidez, pelo custo disso, tá? Era isso. Boa, Ruth. Pelo que eu entendi, também dá para a gente fazer esse monitoramento aí dos pontos de entrada, né? E da onde vem a bactéria, né, Ruth? Ou seja, você vai monitorar diversos pontos, você vai saber se aquela bactéria que está lá na fermentação, ela veio da cana, se ela surgiu no meio do processo, em que época do ano ela aparece, se a gente pode fazer essa análise de uma amostra em diversos momentos, né? Enfim, dá para a gente ser mais assertivo nessa identificação também, né, Ruth? Perfeito. Se a gente tem uma bactéria lá no vinho, a gente consegue saber se ela está vindo da cana, se ela está vindo do mel, se ela está vindo da água, porque a gente pode aumentar muito esse número de amostras, né? Então, a gente consegue saber a origem dela e consegue, inclusive, entender se tem alguma ação, seja um insumo, ou seja a temperatura, alguma ação elimina essa bactéria ou não. Se eu estou com essa bactéria em alguma etapa do processo, na etapa seguinte, ela não está mais, foi alguma ação no meio do caminho aqui que interferiu. Então, eu consigo avaliar a eficiência das ações dos tratamentos. Muito importante essa análise. Muito legal, gente. Agora, voltando na questão que o Osmar já comentou aí, e o Rudimar vai nos ajudar aí, referente às termotolerantes. A gente sabe que existem bactérias termotolerantes, leveduras termotolerantes, as leveduras aí que se adaptam a uma temperatura mais elevada. Queria saber, Rudy, passar para os nossos ouvintes que estão aí curtindo o Articulando, quais são as vantagens de se trabalhar com as leveduras personalizadas, como você colocou, e mais especificamente com essa questão das termotolerantes. Vamos lá. O Osmar está aqui, eu vou ter que contar com o apoio dele, porque ele foi uma das pessoas que mais incentivou esse trabalho. Em micro-organismos, que a gente fala termotolerantes, são micro-organismos que suportam aí uma variação de temperatura de 25 a 45 graus. É uma amplitude grande quando a gente fala em fermentação, né? Nós não fermentamos a 25 e nem a 45 usualmente.
Mas essas leveduras termotolerantes foram essas leveduras personalizadas, foram leveduras isoladas de processos de fermentação onde se tinha temperaturas mais altas. E esses processos eram muito bem conduzidos e a levedura respondia relativamente bem. Não é que a Fermentec deseja trabalhar com temperatura mais alta, mas essa é uma ação importante, uma ação, digamos assim, quando eu não tenho uma condição estrutural adequada. E, inclusive, isso hoje é comercializado, as F-termos, que nós chamamos. Então, são leveduras que suportam trabalhar com temperaturas mais altas, elas mantêm uma viabilidade melhor do que a maioria das outras leveduras, e apresentam um desempenho tão bom quanto uma outra levedura em uma condição de temperatura mais controlada, ou seja, são leveduras que não sobram, não deixam sobra de açúcar, são leveduras que principalmente mantêm uma viabilidade melhor num processo de temperatura mais alta, são leveduras que suportam um tratamento ácido um pouco mais forte, um pouco mais intenso do que uma outra levedura suportaria naquela condição de temperatura. Então, as vantagens são essas. Isso leva a uma série de outras vantagens, quer dizer, se ela suporta uma temperatura mais alta, eu consigo, às vezes, trabalhar com teor alcoólico mais alto nessa levedura. Se ela suporta com uma viabilidade, eu consigo fazer alguns procedimentos que podem ser mais adequados, eu consigo aumentar a produtividade da planta, eu consigo ter um melhor controle da contaminação com processos usuais, há uma série de vantagens para essas leveduras. E, incrivelmente, essas leveduras termotolerantes foram introduzidas já em processos onde a temperatura não é alta e se mostraram também eficientes. Elas demonstraram persistência e dominância em muito processo. Então, não é exclusivo para unidades que tenham fermentações mais elevadas. Tenho certeza que o Osmar aí está ouvindo e está com uma série de situações para falar. Eu acho que vamos ouvir um pouquinho o Osmar, porque ele foi uma pessoa que trabalhou muito com essa questão de termos no mercado as F-termos. Vai lá, Osmarino. O Rodimar já colocou bem, né, todos esses aspectos, né, com diferentes leveduras termotolerantes. Então, a gente fala levedura termotolerante, conceitualmente, né, não seria até o termo mais, vamos dizer, correto quando se fala termotolerantes, porque termotolerância, na verdade, vai lá acima de 40 graus. Para a gente, a questão de ser termotolerante é que suporta temperaturas dentro do nosso setor, do nosso padrão, né, das usinas. Então, que costuma trabalhar com temperatura, que nem aonde foram isoladas muitas dessas leveduras, se trabalhava com 37 graus, média de semana, né? Média semanal da temperatura da fermentação, 37 graus. Então, são leveduras que, né, a gente chama de termotolerante, por quê? Porque ela trabalha melhor nessas temperaturas. E aí eu diria assim, qual é o Rodimar já falou que não é o que a gente deseja, né? Mas agora aqui a gente tem que imaginar, olha, tem uma usina que tem uma dificuldade com temperatura elevada, não consegue se controlar, né? Essa temperatura 32, 33 graus. Então, a grande vantagem da termotolerante é que ela vai trabalhar numa temperatura mais elevada com viabilidade alta. Eu tenho até um caso recente, isso foi recente, em um cliente nosso da região aqui de Piracicaba, um cliente novo, de 3 anos, agora, tem 3 anos de trabalho conosco. Quando eu cheguei lá inicialmente, ele tinha uma fermentação que trabalhava a 38 graus, 37, pico de 40, terrível. E o que acontece? Quando chega a 40 graus, a viabilidade das leveduras que eles tinham lá chegava a 30%, 40%. E aí, né, isso foi um dos itens. Olha, não vai ter como controlar essa temperatura esse ano. Até hoje, na verdade, melhorou, mas ainda está distante do que a gente, né, preconiza. Então, hoje ele trabalha a 35%. E aí, nesse cliente foi sugerido, eles trabalharam com uma levedura termotolerante. E, incrivelmente, a viabilidade, né, no primeiro ano que eles trabalharam com essa levedura, eles tiveram a média de viabilidade mais alta dos 15 últimos anos. E a levedura mantém viabilidade de 95%, e eles tinham média de viabilidade de 50%, 60%, 70%.
Então, para eles, acaba sendo uma vantagem muito grande, porque a levedura está ativa. Agora, qual é o problema de se trabalhar, principal problema de se trabalhar com temperaturas assim elevadas? É a dificuldade no controle da contaminação. Como nós vimos, o aumento de temperatura acima dos 34 graus quadruplica a velocidade de propagação das bactérias. Então, sem dúvida, é muito mais difícil controlar a contaminação. Então, a gente usa, olha, a eficiência desse cliente aumentou, porque a viabilidade é mais alta, a fermentação, ele fermentava, né, para vocês terem ideia, a média do teor alcoólico era 6%. Eles fermentavam em 10, 12 horas ou mais. Hoje eles fermentam aí 7, 8% por conta da estrutura do processo, mas fermenta-se em 7, 8 horas. Então tiveram um ganho muito grande. Agora, a dificuldade no controle da contaminação, ela continua. Então, aí não tem o que se fazer. A gente gasta-se mais com antibiótico, mas tem uma eficiência melhor, porque essas leveduras estão acostumadas a se trabalhar nesse ambiente. Então, aí ao longo desses 17 anos que eu já estou na Fermentec, eu tenho observado aí ao redor, né, do Brasil afora aí, muitas unidades que trabalham com temperatura elevada. E o trabalho nosso, né, da busca dessas termotolerantes foi exatamente observando cada um desses clientes que tinham essa temperatura elevada e aí buscar dentro dessas fermentações aonde as leveduras eram mais robustas e aonde foi desenvolvido, né, esse produto que nós temos hoje aí no mercado. Tá? Então, na verdade, essa é a ideia de se utilizar as leveduras F-termo, né, que a gente chama aqui, as termotolerantes. Não sei, Rudy, se queria complementar mais alguma coisa aí? Não, tá ótimo, Osmar. Essa questão da contaminação é o preço do remédio, né? Tem um preço, mas é melhor com ele do que sem ele, né? Sem dúvida nenhuma. Então, é uma opção disponível para as unidades que precisam dessa condição, né? Então, a gente paga o preço do remédio sem problema nenhum, né? Muito bom, viu, gente? Muito bem aí. A gente chegou ao fim de mais um programa Articulando e nós vimos aí o enorme impacto que a temperatura tem no aumento da contaminação bacteriana, né? O prejuízo pode ser bastante significativo se nós não tomarmos aí nenhuma ação. E resumindo de tudo que a gente falou, né? A gente viu a questão da temperatura ambiente influenciando a questão das temperaturas das fermentações, aquilo que o Rudimar trouxe da questão dos projetos, temperatura de água, dimensionamento, aumento de moagem, acabam tendo um impacto, são fundamentais esse dimensionamento correto. O controle, o monitoramento das bactérias é importantíssimo, a gente sabe dos custos, mas tem toda essa questão associada ao controle, ao antibiótico e tudo mais, que são fundamentais dependendo do momento. Não dá muitas vezes para a gente trabalhar de uma forma, como o Rudimar colocou, a gente vai trabalhar com ações dentro do processo, seja entrando com antibiótico, seja trabalhando com outras questões relacionadas efetivamente a diluições do fermento e tudo mais, como a gente viu. E fechando essa questão das termotolerantes como uma opção. Gostei bastante aí do programa, viu, gente? E você que está nos assistindo, se você gostou, deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe e deixe sua sugestão ou pergunta para a gente, tá? A gente está aqui para fomentar esse conhecimento e essas discussões desses artigos, de palestras, como nós vimos aqui no dia de hoje. Muito obrigado, Rudimar, muito obrigado, Osmar, pela participação e pelo excelente programa, viu? Show de bola! Éder, eu agradeço ao convite, é uma satisfação muito grande participar de mais um desse programa aqui, nesse nosso bate-papo. Espero que tenhamos outros aí, que nossos ouvintes, que as pessoas que estão nos assistindo gostem bastante desse nosso bate-papo. Também agradeço ao convite e essa oportunidade de participar desse programa. Com certeza estaremos juntos em outras, Éder. Com certeza, Osmar. Rudy, Osmarino, muito obrigado, viu? E se você não assistiu aos nossos programas, basta acessar Strix One, é claro. E se puder, deixe seu comentário e sua sugestão para os próximos programas Articulando. Até a próxima!